Disruptcast, com Alexandre Barbosa, Alfredo Copete e convidados. Informações acessíveis sobre inovação, tecnologia e direito em um formato dinâmico e simples. Disruptcast está no ar. Boa noite a todas e todos. Estamos mais uma terça-feira, professor Alfredo, com o nosso Disruptcast. Hoje com um convidado muito especial, nosso querido amigo, o professor Eduardo Coimbra, que vai falar sobre os desafios da implementação da inteligência artificial no judiciário. Boa noite, Eduardo, tudo bem? Boa noite, professor Barbosa, boa noite, professor Copete. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo convite. Para mim é uma satisfação poder prestigiar o podcast com uma audiência tão qualificada e também para os ouvintes da Rádio Colmeia. Isso aí, e vamos já, professor Alfredo, perguntar para o nosso querido Eduardo, lembrando que o Eduardo é juiz de direito aqui na comarca de Cascavel e, portanto, está absolutamente por dentro e vinculado a essa realidade que é a implementação da inteligência artificial no judiciário. E também é o livro que o Eduardo escreveu sobre esse tema. Eduardo, conta pra gente um pouquinho sobre como é que está esse momento da implementação da inteligência artificial no judiciário. Fale um pouquinho pra gente sobre suas pesquisas. Mais uma vez, muito boa noite, é ótimo tê-lo conosco. Eu que agradeço, professor. Realmente eu lancei recentemente esse livro. Esse é um tema que me inquietava há um tempo. Todos sabem do notório volume de processos que assoberba o Poder Judiciário anualmente. Eu trabalho numa unidade judiciária especialmente complicada, que tem 25 mil processos. Bastante, 25 mil processos. E para lidar com esse volume, eu comecei a pesquisar estratégias de gestão, de administração da minha equipe e finalmente cheguei à tecnologia, isso nos idos de 2017, 2018. Então encontrei alguns textos, alguns artigos sobre a inteligência artificial e o seu relacionamento com o Poder Judiciário e passei a pesquisá-lo. Ao mesmo tempo que o tema me motivava e me entusiasmava, me preocupava também, porque embora possa constituir uma ferramenta de auxílio para a atividade judicante, o seu uso, se de forma desmedida ou impensada ou mal gerido, pode trazer alguns prejuízos a princípios e valores que são consagrados na Constituição, como o princípio do contraditório, da ampla defesa, valores éticos também. Então eu passei a pesquisar sobre isso e o que eu poderia dizer sobre a implementação da inteligência artificial no judiciário é que, ao meu ver, ela está consolidada e é uma realidade irrefreável. Sem adentrar no mérito se é algo positivo ou negativo, eu acredito que nós devemos lidar com essa realidade. E essa foi a minha preocupação na pesquisa e é o tema que eu desenvolvo no livro que publiquei recentemente. Legal. Eduardo, conta pra gente e também para os ouvintes, né, acerca dessa relação inteligência artificial e poder judiciário. Primeiro, para a gente entender o que significa a inteligência artificial e o que ela pode auxiliar o poder judiciário, né? Lembrando que a gente fala sempre em poder judiciário, mas nós temos vários sistemas dentro do poder judiciário. Uhum. Então, possivelmente, hajam muitas propostas implementadas ou em implementação de inteligência artificial em vários tribunais de todo o país, né? Perfeito, professor Copete. Realmente a situação se encontra dessa forma. No meu livro eu relato que em uma pesquisa, um relatório feito pela Fundação Getúlio Vargas, capitaneado pelo ministro Luiz Felipe Salomão, do Superior Tribunal de Justiça, se constatou que mais da metade dos tribunais do país já possuíam algum sistema de inteligência artificial em funcionamento. Seja para ajudar os magistrados nas pesquisas, seja para ajudar os servidores nas rotinas cartorárias,
ou mesmo eventualmente para rascunhos ou de minutas ou decisões. Eu acredito que atualmente, e posso estar dando um chute aqui, um palpite, mas eu acredito que dificilmente hoje em dia algum tribunal não tem, pelo menos em desenvolvimento, algum sistema que se intitule de inteligência artificial. Se de fato o sistema é de inteligência artificial, se conta com machine learning ou alguma coisa nesse sentido, é outro assunto, mas eu tenho certeza, ou enfim, eu tenho essa impressão que a maioria dos tribunais, ou quase 100% deles, deve ter algum sistema em desenvolvimento. Aqui no Paraná nós temos alguns sistemas e eu escuto diariamente novidades a esse respeito. Para tentar exemplificar para o professor, um dos sistemas que nós temos aqui no Paraná, ele se chama Sistema Larry. Ele foi desenvolvido por um colega magistrado que é especialista em tecnologia e também em programação, Marcos Caires Luz, o Dr. Marcos Caires, lá da comarca de Londrina, e ele trabalha com um banco de dados, né, o banco de dados do sistema ProJude, para encontrar decisões semelhantes àquela do processo que o juiz está trabalhando. Então ele já sugere em quais processos foram proferidas decisões próximas daquela do processo que o juiz está trabalhando. E isso é um auxílio muito útil e acaba otimizando muito a pesquisa de modelos e minutas de decisões. Facilita, né, a vida, ajuda no tempo, a decisão ela consegue ser construída mais rapidamente e com já vamos dizer, uma história de processos semelhantes, né? Podemos dizer para o nosso ouvinte, para que entenda bem, né? Os processos não podem ser julgados cada um de um jeito, tem ali um modo de ver que deve alinhar os processos que sejam semelhantes. Alguns processos, inclusive repetitivos, que nós denominamos, né? Esses processos repetitivos, com certeza, a inteligência artificial vai ajudar demais, inclusive já trazendo até a decisão, dependendo de como é treinada essa inteligência artificial, trazendo a decisão, às vezes até muito próximo do pronta, Eduardo, é isso mesmo? Sim, é bem por aí, professor Barbosa. A ideia, pelo menos a proposta desses sistemas seria auxiliar e otimizar o serviço e talvez até ampliar o acesso à justiça, né? Isso é uma ideia defendida pelo professor Richard Susskind, da Universidade de Oxford, mas eu me preocupo um pouco com esses sistemas. Eu encaro a inteligência artificial no judiciário, como eu mencionei anteriormente, como uma realidade que deve ser enfrentada ou abordada. Mas eu me preocupo com a utilização dos sistemas e posso exemplificar, por exemplo, com os sistemas que são utilizados no Superior Tribunal de Justiça, no Supremo Tribunal Federal, Atos e Vitor, respectivamente, que, na minha humilde concepção, falta um pouco de transparência sobre o funcionamento desses sistemas, né? Eles estão lidando com recursos que chegam a Brasília, de milhares de casos, oriundos de todo o Brasil, e poucos ou quase nenhum advogado ou jurisdicionado sabe como que esses sistemas efetivamente funcionam. Eu, em minha pesquisa, tive muita dificuldade de obter dados sobre isso, especialmente do Atos do Superior Tribunal de Justiça, do Superior Tribunal de Justiça. Então, recursos estão sendo ou não admitidos e o direito da parte contemplado ou não, com auxílio de um sistema que trabalha com inteligência artificial e que poucas pessoas sabem como efetivamente funciona. E aí entra na minha preocupação de se isso eventualmente não estaria violando o contraditório e ampla defesa, né? Porque o advogado ou a parte que tem o seu recurso rejeitado com auxílio dessa máquina, que em tese é supervisionada por um magistrado ou um servidor humano, ele não sabe efetivamente qual foi a premissa utilizada ou por que aquela máquina ou sistema acabou adotando essa percepção. Isso é uma preocupação, né? Não há fatos nesse sentido de que houve um julgamento equivocado ou uma admissão ou rejeição de um recurso equivocado, mas é algo que me preocupa, professor. É interessante essa questão que o Eduardo está colocando, porque isso tudo, via de regra, já existia, né? No mundo da vida, vamos dizer assim, no judiciário. O que a inteligência artificial faz, a gente chama de inteligência artificial, mas na verdade é um sistema
eletrônico de captação de dados e de cruzamento de dados. Exato. Né? Sim. E esse cruzamento de dados, a gente pensa, mas ela pode só aglutinar dados sob uma perspectiva formal, ou seja, como, por exemplo, nome das ações, pedidos que supostamente existam, ou ela pode criar sentido às decisões. Essa é a grande Essa é a questão. grande preocupação. Por que eu estou dizendo isso? Porque o criar sentido é sempre para nós humanos. Vai ter sentido para nós por conta da nossa existência, do que a gente entende sobre direito, Perfeito. sobre o que é dignidade, por exemplo, o que é liberdade, o que é propriedade. Vamos pegar os grandes exemplos do direito contemporâneo. Sim. Mas para a máquina, ela continua só aglutinando dados que para ela não tem nenhum sentido. Só tem conexão com termos. E conexões formais. Exato. E a Justamente. preocupação deve ser de como essas máquinas são treinadas. É Como isso, elas são Eduardo? alimentadas, como elas são treinadas, quem seria responsabilizado no caso de um eventual prejuízo decorrente de um erro ou de um bug do sistema. Tudo isso eu acho que merece consideração crítica e discussão. E é o que eu tento propor um pouco, né, no meu livro, em outros artigos que eu escrevi, que precisa existir esse debate e essa fiscalização por parte do judiciário, mas também por parte da academia e dos demais operadores do direito e atores políticos e da comunidade como um todo. Uma preocupação muito grande é que no processo, por mais que algumas causas sejam repetitivas, como eu falei antes, algumas delas podem ter algumas diferenças, podem ter peculiaridades, podem ter algumas nuances. Então, o que o algoritmo, o sistema, como é que a gente pode dizer, vai olhar para isso? Então, põe lá, é um recurso especial, por exemplo, STJ, em que se discute um tema X, mas por trás desse tema X tem uma realidade, que é claro que não analisamos fato no STJ, obviamente, mas pode ter uma realidade que desafia um artigo X da lei federal, ou seja, e a máquina talvez não veja esse detalhe e cai na mesmice, pode negar aí algum tipo de acesso à justiça, como o Eduardo falou antes. Essa é uma grande preocupação. Por isso é que, veja, Eduardo, como é que poderia ser isso melhorado? Então, por exemplo, o humano vai ter que avaliar todos os processos que passam pela máquina. Se isso for acontecer, talvez demore mais até do que numa condição normal. Ou a máquina vai ter uma autorregulação, ela própria se regula, não só se alimenta, mas também se regula. Então, essa é uma preocupação Sim. severa, não é? Porque, Alexandre, Eduardo, vamos pensar, a tecnologia, né, a inovação, como a própria inteligência artificial a gente pensa que é algo sempre contemporâneo, né, o que está saindo na última moda dentro das estruturas. Mas a inovação, desde que descobriram a roda, é inovação. Descobriram o fogo, é inovação. Claro. Vamos lá, o homem da caverna, quando descobriu o fogo, não teve uma preocupação ética deles não se colocarem fogo entre eles. Perfeito. Então sempre vai ter essa discussão do que essa inovação vai gerar como comportamento humano. Sem dúvida. A gente não é uma novidade para nós. Sim. Né? E os lados são sempre possíveis, eu digo, né? Sim, eu acho que desde o início dos tempos que a humanidade se preocupa e ao mesmo tempo se entusiasma com novidades ditas tecnológicas, né? E fatalmente o direito é chamado para resolver esse dilema entre os supostos benefícios e os eventuais riscos que essas novidades podem causar. E nós, como operadores do direito, acabamos sendo chamados a trabalhar, estudar e debater essas dificuldades. Porque o direito ele foi se adaptando a cada onda de dita revolução, né? Revolução industrial, revolução tecnológica. Na verdade, foi sempre chegando atrasado aos fatos. Sempre, né? porque o direito sempre está atrás sempre dos correndo fatos, atrás da não tem máquina. jeito. O direito não consegue se antecipar ao fato. Né? Senão não se chamaria direito. Sim. E é complicado porque, em termos de inteligência artificial hoje, pelo projeto de lei que está tramitando no Congresso Nacional, nós temos que ter uma grande preocupação com um princípio que é o princípio da precaução.
Por quê? Porque prevenir nós não conseguimos, nós não sabemos direito ainda como é que a Perfeito. máquina funciona. O que é ainda direito um sistema X ou Y de inteligência artificial, né? Então nós estamos na idade da pedra lascada, como eu li essa semana em um artigo, estamos na idade da pedra lascada no Brasil em termos de inteligência artificial. Alguns lugares estão muito adiante em relação a nós. A própria União Europeia, desculpa, União Europeia, Exato. fez uma normativa seríssima, Acabou de publicar na fortíssima, semana né, passada. Sim. sobre a regulação da questão dos dados, né? E o projeto de lei nosso aqui é, não diria cópia, mas é bem Sim, parecido muito com semelhante. esse. Você certamente deu uma olhada nisso, Sim, né? e ela é baseada em análise de riscos e prevê uma regulamentação mais exigente ou rigorosa para aqueles sistemas ou instrumentos de inteligência artificial que podem causar ou que suscitam maiores riscos e uma menor regulação e um ambiente mais livre para aqueles que, em tese, não causam ou não trazem tantos riscos, né? Mas isso preocupa de certa forma também, porque, como o professor Barbosa bem comentou, tem sistemas que nós não sabemos quais serão as consequências, como antever o que é mais arriscado ou menos arriscado. E ainda que a regulamentação europeia seja uma iniciativa elogiável e necessária também, premente, eles já vinham discutindo isso há 5 anos aproximadamente, ela ainda é sujeita a críticas, né? O professor Luciano Floridi, que era da Universidade de Bolonha e de Oxford e agora está em Yale, ele traz algumas críticas a essa regulamentação. Uma delas é que ele acredita que a regulamentação ela é muito centrada no ser humano e se preocupa muito pouco com o meio ambiente. E a inteligência artificial e a tecnologia em geral, ela traz preocupações materiais, embora a gente só fale dela de forma mais abstrata, mas ela traz preocupações materiais e reflexos materiais, como, por exemplo, o armazenamento desses dados, a tecnologia de eletricidade para suportar esse tipo de processamento, que tem sido pouco discutido, e a regulamentação europeia peca nesse aspecto por não tratar tão bem desses assuntos. Um dos outros pontos que esse professor também suscita e que me preocupa também é que a regulamentação europeia ela é muito preocupada com os reflexos da inteligência artificial no continente europeu, e isso pode acabar afastando empresas de trabalharem lá e trabalharem em outros lugares em que a regulamentação não seja tão rigorosa e os produtos ou serviços sejam prestados na Europa. Então pode acabar dispersando empresas que não querem se sujeitar à regulamentação de risco que eles prevêem, e isso pode trazer daí produtos e serviços de inteligência artificial produzidos em um ambiente não regulado para um ambiente que é regulado, em que esses produtos e serviços chegarão finalizados, né? Então isso também preocupa, mas é necessário e muito importante. E essa é uma crítica que Bom se e velho faz... capitalismo de produção com um novo nome. Justamente, um novo nome. professor. E esse é um dos argumentos pelos quais se alguns estão a criticar muito o projeto de lei que está tramitando hoje no Senado, dizendo que podem as empresas serem espantadas do Brasil porque nós vamos regular de uma maneira muito exaustiva e que isso pode afastar negócios. Porém, a mim preocupa muito, Eduardo, Alfredo, o fato da não regulação. Sim, eu concordo. Nós precisamos ter uma regulação da inteligência artificial. Regulamentação E não é só da necessária. inteligência artificial, da tecnologia como um todo. Claro. LGPD já não é mais suficiente Não. para tratar de todos os aspectos problemáticos que nós temos com dados pessoais, né? Especialmente os sensíveis. E o Marco Civil da sobretudo, Internet já está velho. velho, né? Sim. E a questão dos dados pessoais que não abarca a questão da inteligência artificial. Exato. Justamente. Como eu lido com dados pessoais a partir da inteligência artificial, já é um outro patamar a questão. Eu acho também que a regulação, eu sou um pouco mais liberista nesse sentido, eu acho que existe muita tentativa de regulação de algo que ainda é muito incipiente e de muito difícil compreensão, sobretudo para aqueles que estão no lugar de regular, né? Tanto é verdade que, por exemplo, as próprias agências reguladoras que vieram com o intuito de colocar estruturas técnicas mais qualificadas nas estruturas regulatórias, elas também inserem-se em elementos regulatórios que mais prejudicam do que promovem
o controle de certa tecnologia. Não tecnologia, mas de certa estrutura econômica, né? Sim. Vamos dizer assim. Se a gente for pensar a própria Anvisa, gente, é uma maluquice a Anvisa. Claro, melhor com do que sem, não estou dizendo isso, mas Sim. muita regulação... O excesso de regulação não é bom, óbvio, né? Mas, Eduardo, certamente você estudou que uma das grandes críticas e que a comissão que fez o projeto de lei se defende em dizer exatamente isso que o Alfredo está falando, né? Que não se quer regular muito, mas tem que se regular o mínimo. E o princípio da explicabilidade, a transparência, esses princípios, eles vão, na verdade, ser um marco regulatório. Ou seja, as empresas têm que explicar como que a inteligência artificial funciona de uma maneira que ela possa justificar que não há lesividade. Isso, Eduardo? O problema é que essas explicações, elas são entre as próprias, digamos assim, empresas tecnológicas contraditórias. A minha não faz isso, a minha faz isso. Né? E isso traz elementos que, como o Poder Judiciário vai resolver essas circunstâncias? Porque além dele ele se valer da própria tecnologia, da inteligência, ele também tem que ser o lugar de dirimir os problemas. Sim, eu abordo isso de certa forma no meu livro e classifico esses desafios de duas formas. Os desafios exógenos, que seriam aqueles da utilização da inteligência artificial fora do direito, né, em diversos ramos, e que vão acabar produzindo efeitos que o direito e o sistema judiciário em particular terão que resolver. Por exemplo, um acidente com um carro guiado por inteligência artificial que causa um óbito ou um prejuízo a alguém, ele vai acabar caindo no judiciário. E também os desafios endógenos, que seriam da utilização da inteligência artificial pelo próprio Poder Judiciário. Sistema. O Poder Judiciário deve se preparar para ambas essas necessidades e desafios. E eu concordo com o professor também sobre essa dificuldade, talvez. Eu concordo com o professor Barbosa no sentido de que uma regulação é necessária e que a explicabilidade é um princípio fundamental para isso, mas eu me preocupo com a eficácia prática dessa previsão, se as empresas efetivamente elas vão observar isso, e se não observarem, se elas vão ser sancionadas de alguma forma, e por outro lado, como elas farão essa explicação. Porque o que se chama de opacidade dos sistemas de inteligência artificial, dos algoritmos, pode dificultar essa explicabilidade. As empresas, de fato, muitas vezes não vão saber como o sistema vai funcionar a partir de um determinado momento, que ele já se retroalimentou com dados, aprendeu sem a supervisão humana e está produzindo resultados que eles já não sabem como foram alcançados. Em algum momento a inteligência artificial vai chegar nesse patamar. E isso me preocupa muito, né? Um dos exemplos que eu trago no livro sobre essa opacidade, ou essa imprevisibilidade do funcionamento dos algoritmos é um experimento que foi realizado com drones automáticos por pesquisadores do MIT, em que eles colocavam os drones para voar e para atingir o centro de um círculo. E esses drones eles vinham avançando em conformidade com os dados que os pesquisadores iam alimentando os drones até o centro do círculo, mas em um determinado momento eles começaram a voar para fora do círculo, todos, sem uma explicação, sem uma razão lógica para que aquilo fosse compreensível. E os pesquisadores chegaram à conclusão que os drones eles acabaram aprendendo também, sem supervisão humana, de forma do machine learning, do aprendizado de máquina, né, que se eles voassem para fora do círculo, eles eram carregados de novo até o centro do círculo. Então eles aprenderam um atalho, né? O melhor caminho para chegar no centro do círculo era se distanciar do centro do círculo, porque os pesquisadores iriam levar eles para dentro do círculo novamente. Então é mais ou menos como a antiga história daí para os mais antigos, né, do gênio da lâmpada, né? Cuidado como você vai pedir para o gênio, porque você nem sempre sabe o que ele vai te entregar como desejo. O algoritmo e a inteligência artificial pode funcionar dessa forma, os pesquisadores podem alimentá-lo de determinada maneira para cumprir determinada tarefa e ele acabar funcionando de forma imprevisível e atingindo resultados imprevisíveis, né? Então, isso acaba me preocupando e eu acho que a explicabilidade talvez como princípio é necessária, como valor fundante, mas não sei se ela vai ter um efeito prático efetivo. Quando eu escrevi um texto esses tempos, eu estava estudando e olhando como os debates que foram construídos na época da
nas audiências públicas lá da comissão de notáveis que estava preparando o documento do projeto de lei. E uma questão me chamou muita atenção, e ela é muito simplória, de uma especialista em tecnologia, do Rio Grande do Sul, inclusive, que disse o seguinte: a opacidade é um problema, a explicabilidade ela não vai ser fácil mesmo. Por quê? Porque as pessoas não entendem de tecnologia, só que tem o seguinte, é tão prejudicial, o risco é tão prejudicial que se a empresa não conseguir explicar, ela não pode pôr o produto no mercado então. Por quê? Porque senão é muito simples, eu ponho no mercado, prejudica todo mundo, na hora de explicar eu falo, não dá para explicar porque é difícil, porque ninguém entende. Então tem que se pensar naquilo que você vai pôr no mercado, tem que ter teste, tem que ter uma série de elementos nesse sentido, me parece. Eu acho que o judiciário, os desafios estão aí também para isso. É como o produto que está na prateleira, Claro. tem que ter a sua composição. Se não tiver composição, ele não pode estar sendo vendido. Justamente. Exato. Houve um tempo em que a comida ela era vendida de qualquer maneira lá no armazém. Sim. Depois de um tempo vem metro, vem não sei quem, vem lá vigilância sanitária. Ora, só tecnologia que não precisa de uma regulação nesse sentido, ela precisa sim. Com certeza. Ô Eduardo, nós estamos já nos encaminhando para o final, Alexandre Barbosa, infelizmente, mas nos dá um exemplo, né? Não sei se tu trabalhaste no teu livro ou que tu, pela tua prática, seja muito nítido para ti, sobre algo benéfico da inteligência artificial no âmbito do Poder Judiciário, que para ti hoje já está resolvido, ó, isso vai dar certo. Um exemplo é uma iniciativa em desenvolvimento. O Larry, como eu mencionei, já seria um bom exemplo, mas o nosso Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, também está desenvolvendo um sistema para as ações relacionadas a medicamentos e saúde, que vai se chamar de NetGPT, que seria utilizado para facilitar a pesquisa pelos magistrados de medicamentos e sua indicação para as respectivas patologias, né? Isso vai otimizar o tempo de busca no banco de dados do CNJ e outros bancos de dados, como o do Cochrane Institute, e facilitar e acabar promovendo a celeridade dos processos para uma resposta mais imediata, professor. E me diga também, para finalizar, como vias de encerrarmos esse papo tão agradável, e como eu falei, é tão rápido, né? Sim. Meia hora é muito rápido. Mas me diga, se você tivesse que resumir de uma maneira bem resumidinha mesmo, qual o principal desafio, afinal, que o judiciário tem para implementar uma inteligência artificial que seja adequada e boa para as pessoas? Não permitir que essa inteligência artificial venha a violar direitos fundamentais, professor. Para mim é a minha principal preocupação. Dentre eles, contraditório, ampla defesa e especialmente a dignidade humana. E uma construção para isso seria o quê? A transparência? Eu creio que sim. Os cuidados de testar, retestar sim, e testar de novo. A utilização dos princípios de valores éticos, né, de busca de explicabilidade, e eu acredito que uma atuação colaborativa do judiciário e da academia, enfrentando esses desafios e analisando criticamente os desafios que se colocam para o Poder Judiciário, pode trazer benefícios, embora não seja, evidentemente, o único caminho. Mas eu acho que é um dos caminhos possíveis. Excelente. Eu gostaria de agradecer ao Dr. Eduardo por ter vindo nos brindar com essa nova experiência do Poder Judiciário. A partir Muito bacana. Inteligência artificial, mas Alexandre Barbosa, não temos mais tempo para mais nada. Eu que agradeço, professores, me senti lisonjeado com o convite e muito feliz aqui com a participação. Muito obrigado, Eduardo, obrigado mesmo. E, Alfredo, semana que vem tem mais? Disruptcast na Colmeia, às 21h30 na terça-feira. Sempre na terça-feira, 21h30. Sempre às 21h30. E depois, obviamente, replicado no YouTube e no Spotify. Exatamente. Eduardo, muito obrigado. Eu que agradeço, professores, muito obrigado. E só finalizando, lembrando que eu participarei de um evento na OAB, vou falar um pouquinho sobre as minhas reflexões no dia 4 de abril, na sede da OAB aqui em Cascavel. Isso aí, legal. Quem todos quiser, convidados todos convidados. O evento na Ordem dos Advogados.
Isso aí. Boa noite a todas e todos. Muito obrigado e até a semana que vem com mais um Disruptcast. É isso aí. Tchau, tchau.